Good day, mate. Hi again. G'day. Hello, how are you? Good, you? That's good. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. Depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago várias informações sobre a Austrália, experiências que eu tive lá, o que eu aprendi sobre como as coisas funcionam lá e várias informações sobre a Austrália aqui nesse canal. Tem muito vídeo, já gravei mais de 100 vídeos falando sobre a Austrália e tenho trazido aqui recentemente várias notícias onde o Brasil é citado lá, nas quais o Brasil é citado e então eu acho interessante a gente saber como eles estão vendo o Brasil, coisa que acontecia raramente antes, né? Recentemente tem sido muito citado, mas não acontecia antes disso. Então, é legal saber como eles estão falando e por que eles estão falando tanto do Brasil. Porém, recentemente, né, aí essa notícia que eu vou trazer hoje não é muito legal aqui para nós brasileiros. Provavelmente é uma consequência do que aconteceu aí com os grupos criminosos que existem aqui no Brasil, né? Eles serem agora considerados grupos terroristas pelos Estados Unidos. Então, a Austrália trouxe esse update aqui no canal, no site do governo, que dá dicas aqui sobre as pessoas que querem viajar para fora da Austrália. Então, o site se chama Smart Traveller, smarttraveller.gov.au. É, então, um site que ele é do governo, né? E o governo vai dar aí informações sobre os locais, aí os destinos que as pessoas querem viajar. E eles fizeram, então, aqui, esse update sobre o Brasil, né? E aí aparece, então, aqui logo no início da página, Brasil, de modo geral, tenha extrema cautela. High degree of caution. Extrema cautela. E seguindo, então, com as dicas que eles dão, aparece, então, aqui a última atualização, que aconteceu em 3 de junho de 2026 e ainda estava valendo no dia 7 de junho de 2026, que foi o dia em que eu encontrei essa matéria, que eu entrei para verificar. Então, provavelmente, o dia que a pessoa entrar vai estar ali ainda valendo até a data que a pessoa entrar. Mas a atualização foi feita no dia 3 de junho. Então, é mais ou menos ali na época que aconteceu, né? Ali com os Estados Unidos. Então, vamos ver o que diz. Última atualização. Continuamos a recomendar altíssimo grau de cautela no Brasil devido a ameaças de crimes violentos. Há um aumento no número de casos relatados de intoxicação por metanol. Esteja atento aos riscos de adulteração de bebidas e de intoxicação por metanol ao consumir bebidas alcoólicas. Entre parênteses, consulte a seção segurança, que nós vamos passar. Vamos passar por todas as seções que tinha lá no site. Pode até ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas eu quero trazer tudo o que eles estavam falando sobre o Brasil. E aí, eu acho interessante citar aqui, então, que tudo que acontece aqui, então, repercute e pelo menos o governo fica sabendo e coloca aqui e usa isso como informação, né? Porque esse caso do etanol aí já passou e a gente não fala mais, mas até hoje tá lá na informação de quem quer vir visitar o Brasil, né? Então, ainda estão avisando essas pessoas para tomarem cuidado. E eu me lembro que quando eu fui para lá, eu tive que tirar um raio-x do pulmão, e aliás lá muitas vezes também, cada vez de renovar visto, raio-x do pulmão. Por quê? Existia uma época, muito tempo atrás, que tinha muita tuberculose aqui no Brasil. Até hoje eles acham que a gente vai levar tuberculose para lá. Então os assuntos aqui muitas vezes passam, a gente até esquece que aquilo aconteceu, mas lá
eles continuam querendo aí tomar cuidado com as coisas que acontecem aqui, né? Então vamos continuar. Você precisará de um visto para entrar no Brasil. Providencie o visto antes de chegar, pois não será possível obtê-lo no aeroporto ou no ponto de entrada na fronteira. As condições de entrada e saída podem mudar com pouco aviso prévio. Consulte a seção viagem entre parênteses. E aí eu posso dizer que isso também acontece lá, né? Porque eles mudam as situações dos vistos assim, sem aviso prévio nenhum. Eu já fiz vídeo aqui sobre vistos que do dia para a noite eles dobraram o valor de aplicação desse visto. Houve muita reclamação, mas eles não voltaram atrás. Então, isso daí é recíproco. Então aí eles continuam, né? Aqui recomendamos exercer altíssimo grau de cautela no Brasil devido à ameaça de crimes violentos. Eles colocam então aqui o mapa do Brasil, né? E também, então, exercer um alto grau de cautela no Brasil devido à ameaça de crimes violentos, né? Tá ali nesse quadradinho amarelo, ali em cima do mapa. E aí, eles já entram, então, nessa seção segurança, né, que foi citada ali anteriormente. E o que está aqui dentro dessa seção diz assim, visão geral, né, segurança. Há um aumento no número de casos relatados de intoxicação por metanol. Esteja atento aos riscos potenciais de adulteração de bebidas e intoxicação por metanol ao consumir bebidas alcoólicas. Consulte nossas recomendações sobre como aproveitar festas com segurança no exterior. Crimes violentos, incluindo assaltos, roubos à mão armada e roubos de veículos com abordagem violentas, são comuns. Esses incidentes ocorrem com mais frequência em grandes cidades e durante festas populares, como Carnaval. Não saia sozinho à noite. Evite áreas isoladas, incluindo praias. As taxas de criminalidade são particularmente altas em favelas. Não entre em favelas, mesmo acompanhado por grupos de turismo. Protestos de grande porte podem ocorrer a qualquer momento no Brasil. Acompanhe o noticiário e siga as instruções das autoridades locais. Consulte nossas orientações sobre protestos e distúrbios civis. Utilize apenas táxis oficiais ou pré-pagos e verifique se o valor está correto antes de efetuar o pagamento com cartão. Se utilizar aplicativos de transporte como Uber, certifique-se de entrar no veículo com a placa e o nome que aparece no aplicativo. Se estiver dirigindo, mantenha as portas travadas e os vidros fechados. Certifique-se de que sua rota esteja longe de favelas. A estação chuvosa vai de novembro a julho. No entanto, chuvas fortes podem ocorrer durante todo o ano, dependendo da região. Deslizamentos de terra e inundações podem acontecer e tempestades severas frequentemente causam atrasos em voos. Esteja preparado para alterar seus planos de viagem. Então, esse tópico que fala sobre crimes, fala assim: a criminalidade violenta, muitas vezes envolvendo armas, é comum, especialmente nas grandes cidades. A maior parte dos crimes é oportunista. Exemplos comuns que envolvem turistas incluem o roubo de objetos de valor na praia ou de bolsas e objetos de valor roubados durante os passeios turísticos. Turistas também foram assaltados com faca ou arma de fogo. As autoridades locais aconselham a não levar objetos de valor e passaportes para a praia. Leve uma fotocópia do seu passaporte ou outra forma de identificação. Assaltos e outros crimes violentos são comuns dentro e ao redor de pontos turísticos, hotéis, casas noturnas e bares, centros históricos, transporte público, estacionamentos, praias públicas, feiras e mercados ao ar livre, táxis não registrados e caixas eletrônicos e casas de câmbio.
Então, eles continuam aqui. Outros crimes comuns incluem roubo de veículos com abordagem violenta, entre parênteses, batizar bebidas, a adição de substâncias ilícitas, entre parênteses, agressão sexual, sequestro e golpes. No Rio de Janeiro, as áreas de maior incidência de crimes incluem Praia de Copacabana, Praia de Ipanema, a região da Pedra do Sal, a região de Santa Teresa, o bairro da Lapa, a Estátua do Cristo Redentor, a Trilha do Corcovado. Ele continua, então, em São Paulo, os pontos críticos de criminalidade concentram-se na região central e nos arredores do centro histórico, incluindo as imediações da Catedral da Sé, de São Paulo, a Pinacoteca, a Estação da Luz, a Praça Princesa Isabel e o Mercado Municipal. Em Brasília, os pontos críticos de criminalidade incluem a Rodoviária Central e 2 centros comerciais adjacentes. Os índices de criminalidade são particularmente elevados nas favelas e em muitas cidades satélites. Nessa parte aqui, ele fala que crimes relacionados ao tráfico de drogas e de mercadorias ilícitas são comuns nas áreas de fronteira oeste e norte do Brasil. Representando um risco de violência para os viajantes. As áreas afetadas incluem o estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Pará e Amapá. Viagens fluviais na região amazônica, particularmente nos rios Itaquaí, Japurá e Rio Negro e seus afluentes. A região da tríplice fronteira entre Argentina, Brasil, cidade de Foz do Iguaçu e Paraguai, então também está incluída aí. Sua segurança é a prioridade. Não tente perseguir o criminoso, nem reaja. Os criminosos podem estar armados e, se confrontados, podem reagir com violência. Frequentemente, eles contam com a presença de cúmplices nas proximidades. Caso seja vítima de roubo, registre a ocorrência na polícia local. Então, eles continuam. Para se proteger de crimes violentos, evite locais com alta incidência de crimes, especialmente tarde da noite. Mantenha-se alerta em locais públicos, principalmente onde há muitas pessoas, incluindo outros turistas. Deixe objetos de valor e o passaporte no cofre do hotel. Mantenha dispositivos móveis e outros objetos de valor fora de vista. Mantenha seus pertences e bagagem próximos a você quando estiver na rua. Tranque as portas e janelas da sua acomodação, incluindo as portas da varanda. Evite sair sozinho, especialmente à noite. Evite áreas isoladas na praia. Não deixe sua bagagem, comida ou bebidas sem supervisão. Nunca aceite bebidas, alimentos, chicletes ou cigarros de pessoas que acabou de conhecer. Não entre em favelas, mesmo acompanhado de um grupo de turismo. Se você for vítima de crime violento, incluindo estupro, procure ajuda médica imediata. O risco de HIV é alto. Mulheres vítimas de violência doméstica ou agressão sexual podem acessar uma linha direta dedicada que oferece acesso a serviços de apoio locais, incluindo a polícia, ligando para o número 180 ou enviando mensagem pelo aplicativo WhatsApp para +5561 9961 E aí, então, eles vão falar sobre os golpes. Golpistas aproveitam-se de pessoas que buscam parceiros românticos, frequentemente por meio de sites de namoro, aplicativos ou redes sociais, fingindo ser pretendentes. Desconfie de qualquer convite online para viajar a um local desconhecido, especialmente se o destino for alterado em cima da hora e se houver uma promessa de romance. O golpista pode sequestrá-lo e forçá-lo a transferir ou sacar dinheiro, passando então a extorquir seus familiares para obter mais recursos em troca de sua libertação.
Tenha cuidado ao comprar alimentos e bebidas de vendedores, principalmente na praia, ao pagar com cartão. Confirme o preço com antecedência e verifique se o valor registrado na maquininha está correto e não foi inflacionado. Não entregue seu cartão ao vendedor na hora do pagamento e, sempre que possível, utilize métodos de pagamento por aproximação. Aí passa para um ponto de segurança cibernética, que diz: você pode enfrentar ameaças cibernéticas em qualquer país. Qualquer um é um alvo. Seus dispositivos e dados podem ser roubados, especialmente ao usar Wi-Fi público, computadores ou Bluetooth. Os criminosos podem usar informações roubadas para realizar golpes ou revender suas informações pessoais. O Australian Cyber Security Center oferece conselhos sobre como se proteger online. As redes sociais também podem ser arriscadas em locais com tensões sociais, ou políticas, ou leis religiosas. Pessoas foram presas pelo que postaram online. Verifique as leis do destino para onde você está viajando e pense no que você posta nas redes sociais. O governo australiano não pode livrar você de problemas se você for acusado de infringir a lei. Aqui, então, eles vão falar sobre adulteração de bebidas e intoxicação por etanol. A adulteração de bebidas pode ocorrer em qualquer lugar. Fique atento e não deixe sua comida ou bebida desacompanhada. Observe o preparo de sua bebida. Se não se sentir bem, avise seus amigos imediatamente e vá para um local seguro. Fique de olho nos seus amigos. Se eles não se sentirem bem, permaneça com eles. Busque ajuda médica se necessário. Então, aqui vai falar sobre a intoxicação por etanol. Pessoas morreram ou ficaram gravemente doentes após consumirem bebida contaminada no exterior, incluindo australianos. O metanol é altamente tóxico. Uma dose pequena pode ser fatal. Ele pode ser adicionado intencionalmente ou surgir acidentalmente durante a produção de bebidas alcoólicas de má qualidade. Consuma apenas bebidas de marcas conhecidas e em embalagens lacradas. Procure atendimento médico de emergência se suspeitar de intoxicação. E aí, esse tópico vai falar sobre curtir festas com segurança. Os índices de criminalidade aumentam antes e durante festivais como o Carnaval, com turistas sendo frequentemente alvos de delitos. Siga essas instruções. Fique atento para evitar que coloquem substâncias em sua bebida e conheça seus limites de consumo de álcool. Não use drogas. As penalidades para infrações relacionadas a drogas no Brasil são rigorosas. Não dirija após consumir álcool. As punições são severas para quem dirige com qualquer nível de álcool no sangue, acima de 0%. Mantenha seus objetos de valor fora da vista, pois pequenos delitos como roubo de bolsas ou celulares são comuns. Preste atenção aos locais que frequenta. Peça recomendações ao seu hotel e planeje suas opções de transporte com antecedência. Aí, nesse pedaço, vai falar sobre sequestros. Sequestros ocorrem em todo o mundo por motivos políticos, ideológicos e criminosos. Estrangeiros, incluindo australianos, já foram sequestrados no exterior durante viagens. Sequestros podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento, inclusive em destinos considerados de menor risco. Sequestros ocorrem no Brasil. Estrangeiros já foram sequestrados no país. Geralmente, os sequestros visam o ganho financeiro ou são motivados pela criminalidade. Criminosos podem sequestrá-lo para exigir um resgate em troca de sua libertação. Sequestros relâmpago ocorrem no Brasil. Qualquer pessoa pode ser alvo. Criminosos podem sequestrá-lo ou ameaçá-lo para forçá-lo a sacar grandes quantias de dinheiro em caixas eletrônicos ou por meio de aplicativos bancários em seu celular. Você é responsável pela sua própria segurança. Nos links abaixo você encontra mais informações sobre como reduzir o risco de sequestro.
A política de longa data do governo australiano é não realizar pagamentos nem fazer concessões a sequestradores. O pagamento de resgates a sequestradores financia novos ataques terroristas e atividades criminosas. O pagamento de resgates a grupos terroristas viola as leis australianas de combate ao financiamento do terrorismo. Então, eles não pagam resgate para algum australiano que seja sequestrado aqui no Brasil. Sobre agitação civil e tensão política, eles dizem: protestos em grande escala são comuns. Manifestações públicas e eventos que atraem grandes multidões podem se tornar violentos, e as autoridades têm utilizado gás lacrimogênio e outras medidas de controle de distúrbios. Manifestações e protestos frequentemente interrompem o trânsito e o transporte público. Durante períodos de agitação, evite protestos e comícios. Acompanhe as notícias sobre possíveis distúrbios e evite essas áreas. Se houver um protesto, retire-se do local se for seguro fazê-lo. Prepare-se para longas esperas e esteja pronto para ajustar seus planos de viagem. Siga as instruções das autoridades locais. Você deve seguir as instruções das autoridades locais e consultar novas orientações sobre como se manter seguro durante manifestações. Aqui ele vai falar então sobre o terrorismo. O terrorismo é uma ameaça global. Ataques terroristas podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. Esteja atento a possíveis ameaças, especialmente em locais públicos. Terroristas podem ter como alvo áreas turísticas ou outros locais frequentados por estrangeiros e onde grandes multidões possam se reunir. Possíveis alvos incluem locais de culto ou eventos religiosos, hotéis, clubes, restaurantes e cafés, mercados e shopping centers, eventos de lazer ao ar livre, incluindo festivais, shows e locais de competições esportivas, transporte público, aeroportos e terminais ferroviários. Para a sua segurança, comunique atividades ou itens suspeitos à polícia, acompanhe a mídia para saber sobre novas ameaças, leve a sério os alertas oficiais, siga as instruções das autoridades locais. Em caso de ataque, deixe o local assim que for seguro fazê-lo. E aí, eles incluem também segurança ao nadar. Muitas praias, incluindo as do Rio de Janeiro e de Fortaleza, no Ceará, apresentam correntes de retorno fortes e perigosas. Há riscos de ataque de tubarão, especialmente em muitas praias do Nordeste. Respeite as placas de alerta. Eles incluem também condições climáticas extremas e desastres naturais. O Brasil enfrenta secas severas e inundações. Em caso de desastre natural, guarde seu passaporte em um local seguro e à prova d'água, mantenha contatos com amigos e familiares, acompanhe a mídia e fontes locais, siga as orientações das autoridades locais. Cadastre-se no Sistema Global de Alerta e Coordenação de Desastres para receber alertas sobre grandes desastres. Eles falam também sobre a estação chuvosa e eles dizem: a estação chuvosa ocorre de janeiro a julho no norte, de novembro a março no sul e sudeste, e de abril a julho no nordeste. Podem ocorrer deslizamento de terra, inundações e enchentes repentinas, especialmente em áreas urbanas mais pobres. É comum que inundações e tempestades severas danifiquem a infraestrutura de transportes, incluindo estradas e pontes, e causem atrasos em voos domésticos e internacionais. Acompanhe a mídia local para obter informações sobre as condições meteorológicas e siga as orientações das autoridades locais. Eles também incluem aqui como se proteger do calor ou no calor. Se você estiver viajando durante períodos de calor extremo, planeje seus dias para evitar ficar ao ar livre nas horas mais quentes. Se precisar sair no calor, faça pausas frequentes e permaneça na sombra sempre que possível.
Beba bastante água, mesmo que não sinta sede, e evite o consumo de álcool. Use protetor solar, chapéu e óculos de sol. Use roupas leves, folgadas e de cores claras. Evite atividades extenuantes ao ar livre, como trilhas ou ciclismo, durante o calor extremo, especialmente se você não costuma praticar exercícios ou não está habituado a altas temperaturas. Incêndios florestais são comuns entre maio e setembro, principalmente nos meses de julho e agosto, devido à chegada da estação seca. A fumaça intensa pode prejudicar a qualidade do ar em áreas próximas a focos de incêndio ativos. Em caso de incêndio de grandes proporções, mantenha-se afastado das áreas afetadas, acompanhe a mídia local e siga as orientações das autoridades locais. Quanto à saúde, eles orientam: o Brasil registra surtos recorrentes de sarampo, é importante vacinar-se. Doenças comuns transmitidas por insetos incluem dengue, malária, febre amarela e zika vírus. Proteja-se contra picadas de insetos, vacine-se contra a febre amarela sempre que possível. O HIV representa um risco sério. Tome precauções caso participe de atividades de alto risco. Doenças infecciosas transmitidas por alimentos ou pela água, bem como outras enfermidades, são comuns. Beba água fervida ou mineral engarrafada. Evite alimentos crus ou mal cozidos. Fala também aqui sobre o seguro viagem e ele fala assim: contrate um seguro de viagem abrangente antes de partir. Ele deve cobrir todas as despesas médicas no exterior, incluindo transporte de emergência. O governo australiano não arcará com esses custos. Se você não tem condições de pagar por um seguro de viagem, não deve viajar. Isso vale para todos, mesmo que você esteja saudável e em boa forma física. Sem seguro, você poderá ter que pagar milhares de dólares antecipadamente pelo atendimento médico. Antes de viajar, verifique sua pólice e certifique-se de que você sabe quais atividades e tratamentos médicos o seguro cobre, incluindo transporte de emergência. Se o seguro cobre toda a duração da viagem, incluindo eventuais escalas. E se você conhece as exclusões, por exemplo, pode ser necessário pagar um valor adicional para atividades como andar de moto, esportes na neve, mergulho ou bungee jumping. Sobre saúde física e mental, eles alertam: pense na sua saúde antes de viajar, especialmente se tiver alguma condição médica. Consulte seu médico ou uma clínica especializada em medicina de viagem para fazer um check-up básico, verificar se seus planos de viagem podem afetar sua saúde e saber quais vacinas são necessárias. Se você estiver preocupado com seu bem-estar mental ou com o de outra pessoa, informe-se melhor sobre o suporte à saúde mental no exterior. Sobre medicamentos, eles dizem: nem todos os medicamentos disponíveis na Austrália podem ser obtidos em outros países. Alguns medicamentos podem ser ilegais, mesmo que tenham sido prescritos por um médico australiano. Certifique-se de que seus medicamentos são permitidos no exterior. Leve uma quantidade suficiente para toda a viagem. Leve uma cópia da receita e uma carta do seu médico informando os nomes dos medicamentos, a dosagem necessária e que os medicamentos são para o seu uso pessoal. Então, eles destacam aqui alguns riscos à saúde, né, doenças transmitidas por insetos, e diz: doenças transmitidas por insetos representam um risco sério no Brasil. Febre amarela, dengue, malária e o zika vírus são comuns. Outras doenças transmitidas por insetos incluem chikungunya, filariose e leishmaniose. O risco é maior durante a estação chuvosa, em áreas urbanas mais pobres ou em regiões com acúmulo de água parada, incluindo Pantanal e Amazônia. Adote as seguintes medidas para evitar picadas de insetos. Cubra a pele exposta com camisas de manga comprida e calças compridas de cores claras. Use repelentes de insetos. Se for usar protetor solar e repelente, aplique primeiro o protetor solar e em seguida o repelente.
Trate suas roupas e equipamentos com inseticidas. Durma em quartos com telas, nas janelas ou ar-condicionado. Use mosquiteiros se não conseguir impedir a entrada de mosquitos no quarto. Considere tomar medicamentos antimaláricos. Eles falam também sobre o HIV, dizendo que o HIV representa um risco significativo. Adote precauções caso participe de atividades que o exponham ao risco de infecção, como evitar o contato com objetos contaminados e o compartilhamento de itens pessoais. E pratique sexo seguro. Outros riscos à saúde, eles citam: há surtos recorrentes de sarampo no Brasil. Para se proteger, mantenha suas vacinas em dia, lave as mãos regularmente e evite contato próximo com pessoas doentes e com animais selvagens ou domésticos. Doenças infecciosas transmitidas por alimentos, água ou outras vias são comuns, incluindo hepatite, raiva e esquistossomose. Para se proteger de doenças, beba água fervida ou água mineral engarrafada com lacre intacto. Evite cubos de gelo. Evite alimentos crus ou mal cozidos. Evite contato com cães e outros mamíferos. Evite nadar em águas doces. Se for mordido ou arranhado por um animal, procure atendimento médico imediatamente. Certifique-se de que suas vacinas estejam em dia. E aí eles falam sobre a assistência médica. Você pode obter atendimento médico gratuito em hospitais e clínicas públicas no Brasil. O padrão de atendimento de emergência é geralmente alto, mas pode variar. O acesso é mais limitado e a qualidade inferior fora dos grandes centros urbanos. Ao utilizar o sistema público de saúde, é provável que você encontre superlotação, tempos de espera mais longos e instalações mais precárias do que aquelas que está acostumado na Austrália. É muito pouco provável que o médico responsável pelo seu atendimento fale inglês. A assistência médica privada em hospitais e clínicas de grandes cidades é muitas vezes semelhante ou superior à da Austrália. É comum que os médicos falem pelo menos um pouco de inglês. O atendimento médico privado é muito caro, sendo ainda mais dispendioso caso você precise de transporte de emergência. Pode ser exigido pagamento antecipado ou a apresentação de comprovante de seguro antes da realização do tratamento. As unidades públicas de saúde mental são básicas e superlotadas, concentrando-se no tratamento de casos crônicos e agudos mais graves e adotando uma abordagem terapêutica baseada no uso de medicamentos. Feio, né? Serviço desse jeito. E aí fala então aqui sobre leis, né? Leis locais. Então fala: não utilize nem transporte drogas ilícitas. As penalidades para infrações relacionadas a drogas são severas e incluem longas penas de prisão. Você deve portar um documento de identidade. Carregue sempre um documento com foto, como carteira de motorista ou fotocópia do seu passaporte. Pessoas com dupla nacionalidade devem entrar no Brasil utilizando o passaporte brasileiro. Homens com mais de 18 anos podem estar sujeitos ao serviço militar obrigatório. Entre em contato com uma embaixada ou consulado do Brasil para obter orientações. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são legais, mas nem sempre são bem aceitos em comunidades rurais. Evite demonstrações públicas de afeto. Não dirija após consumir bebidas alcoólicas. As penalidades são severas para quem dirige com qualquer nível de álcool no sangue, acima de 0%. As leis locais, então, sobre isso eles citam: ao viajar para outro país, você deve sempre cumprir as leis locais, mesmo que elas pareçam rigorosas em comparação com as da Austrália. Informe-se sobre as leis do país antes de viajar. Essa é um ótimo conselho, né? A capacidade do governo australiano de prestar assistência caso você seja preso no exterior é limitada. Não podemos livrá-lo de problemas nem tirá-lo da prisão. Compreenda as nossas limitações. Leia a Carta de Serviços Consulares.
Sobre drogas, eles falam: o Brasil tem penas severas para porte, para posse ou tráfico de drogas ilegais. Elas incluem longas penas em prisões locais. Outras leis, então, eles dizem: você deve sempre portar um comprovante de identidade, leve uma fotocópia do seu passaporte juntamente com o documento de identidade original, como a carteira de motorista ou outro documento de identidade oficial. Não dirija após consumir álcool. As penalidades são severas para quem dirige com qualquer nível de álcool no sangue, acima de 0%. Aí ele vai incluir aqui leis australianas. Algumas leis australianas continuam valendo mesmo se você estiver em outro país. Você pode ser processado na Austrália se violar essas leis no exterior. Dupla cidadania. Cidadãos com dupla cidadania devem entrar e sair do Brasil utilizando o passaporte brasileiro. Se você é homem, possui dupla cidadania e tem mais de 18 anos, poderá ter que prestar serviço militar no Brasil. Entre em contato com uma embaixada ou um consulado do Brasil para obter orientações. E aí ele fala aqui sobre costumes locais, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são legais, mas nem sempre são aceitos, então evite demonstrações públicas de afeto. Sobre viagem, eles dizem: você precisa de visto para entrar no Brasil, não será possível obter um visto no aeroporto ou no ponto de entrada na fronteira. As condições de entrada e saída podem mudar com pouco aviso prévio. Para mais informações, entre em contato com uma embaixada ou um consulado do Brasil. Crianças brasileiras, incluindo aquelas com dupla nacionalidade, precisam de autorização por escrito de qualquer genitor que não as acompanhe para sair do Brasil. Isso é importante. Então, o que eles falam sobre vistos? Porque aí tá um geral, depois eles vão a esmiuçar cada ponto, né? Vistos e medidas de fronteira. Cada país ou território define suas próprias regras de entrada e saída, incluindo medidas de triagem sanitárias nas fronteiras. Para saber o que é necessário para entrar em um destino, consulte a embaixada, consulado ou órgão de imigração local. Sobre vistos, você precisará de um visto para entrar no Brasil. As condições de entrada e saída podem sofrer alterações com pouco aviso prévio. Para mais informações, entre em contato com uma embaixada ou um consulado do Brasil. Se você planeja morar no Brasil, precisará obter um visto antes de chegar ao país. O governo brasileiro aplica rigorosamente as leis de imigração e entrada. Aí ficou meio feio, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Caso precise de visto e chegue sem ele, as autoridades o enviarão de volta no próximo voo disponível. Não será possível obter um visto no aeroporto ou no ponto de entrada na fronteira. Sobre outras formalidades, eles falam aqui de carimbos de entrada e saída. Ao chegar, as autoridades carimbarão seu passaporte. Esse carimbo poderá ser verificado pelas autoridades de imigração quando você sair do país. Acho que não é mais assim, né? Mas tudo bem. Se você pretende sair do Brasil e retornar durante a sua viagem, certifique-se de obter os carimbos de entrada e saída no passaporte junto às autoridades de imigração brasileiras, especialmente ao cruzar fronteiras terrestres. A vacinação contra a febre amarela, então, diz que você pode precisar de um certificado válido de vacinação contra a febre amarela para entrar no Brasil. Algumas companhias aéreas podem solicitar uma cópia do certificado no momento do embarque para a Austrália ou outros países. Informe-se sobre o retorno à Austrália após exposição à febre amarela. Sobre viajar com crianças, eles incluem que crianças com dupla nacionalidade devem entrar e sair do Brasil utilizando seus passaportes brasileiros. Crianças brasileiras ou com dupla nacionalidade que viajem acompanhadas por apenas um dos pais devem apresentar comprovante de autorização de viagem do genitor que não as acompanha. Caso não seja possível apresentar a comprovação da autorização dos pais, as autoridades locais impedirão a saída das crianças do Brasil. Crianças desacompanhadas ou que viajem acompanhadas por pessoa que não seja um dos pais
precisarão da autorização de ambos os genitores. A autorização dos pais geralmente consta como uma observação inserida no passaporte brasileiro da criança no momento de sua emissão pelas autoridades brasileiras. Alternativamente, uma embaixada ou consulado do Brasil ou uma vara da infância e da juventude pode autenticar uma autorização por escrito dos pais ou um comprovante de residência no exterior. Caso um ou ambos os pais sejam falecidos, será necessário apresentar a certidão de óbito autenticada por uma embaixada ou consulado do Brasil ou por uma vara da infância e da juventude. Os pais de crianças com dupla nacionalidade devem entrar em contato com uma embaixada ou consulado do Brasil para obter informações. Então, essas são as orientações que o governo australiano está dando para os australianos que queiram viajar para o Brasil, que incluem aí muitas informações que eu tenho que admitir que são verdadeiras, né? Tem muitas informações que realmente são verdadeiras e que eles realmente devem tomar cuidado. Tem algumas que são aí, eu acho, um pouco exageradas, mas é o que eles orientam aí, então, os australianos, e aí eu acho que também passa um pouco a imagem de como eles nos veem, né? Não, mas aí a gente não está falando mais do povo australiano, a gente está falando do governo australiano. Como é que o governo australiano vê o país Brasil e o que, como eles orientariam um filho deles, que são os cidadãos australianos, o que eles deveriam fazer indo aí na casa nesse outro lugar, né? É assim que eles nos veem, então. E é isso que eu queria trazer por esse vídeo. Ficou muito longo, então eu me despeço por aqui. Obrigado por assistir. Quem ficou até aqui, agradeço muito. Deixa um like para mim se puder. E bye, bye.